Olá! Incêndio queima a área da Cinemateca Brasileira em São Paulo, na Vila Clementino, zona sul da capital, na madrugada desta quarta-feira. Segundo informações dos bombeiros, parte do acervo foi atingida, mas o prejuízo total ainda não foi calculado. 8 equipes dos bombeiros foram enviadas ao local. Não há registro de vítimas, apenas um bombeiro passou mal durante a operação e precisou de atendimento. A Cinemateca Brasileira tem um dos maiores acervos da América Latina. São cerca de 200 mil rolos de filmes, entre longas, curtas e cinejornais. Possui também um amplo acervo documental formado por livros, revistas, roteiros originais, fotografias e cartazes. O Jornal da Assembleia está começando agora. A audiência pública realizada aqui no Legislativo Paulista discutiu o projeto de lei 194 de 2015 do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que quer tornar obrigatória a disciplina de filosofia no ensino fundamental. Há 2.500 anos, a filosofia vem navegando no universo do conhecimento. A palavra grega, que significa amor à sabedoria, sempre esteve presente na vida dos estudantes. Quer ver só? Quem nunca ouviu a frase penso, logo existo? Ou ser ou não ser, eis a questão. Pois é, muita coisa mudou e, ao que tudo indica, elas andam bem longe das salas de aula. A criança entra na escola no ensino fundamental, ela já começa a ter aulas de política, ética, cidadania, moral e todas essas coisas onde vai formar a pessoa humana, não é? Nós dizemos então, trabalhar o ser humano. As questões técnicas tem outras disciplinas que fazem isso. A filosofia, ela se fundamenta na humanidade. Por isso, a Assembleia Legislativa de São Paulo trouxe uma audiência pública para casa. Eu sou da tendência de que os educadores deveriam ter uma boa formação filosófica e serem capazes de, em momentos oportunos, puxarem essa discussão, essa reflexão com as crianças, com os jovens. Deixando para o ensino médio um trabalho mais sistemático, mais organizado, relativo à produção filosófica e às reflexões que os filósofos fizeram sobre esse tema, de tal maneira a alimentar a reflexão desses jovens, etc. Isso é um pouco... A discussão vai por aí. A proposta foi discutir sobre o projeto de lei 194 de 2015, que torna obrigatório a inclusão da matéria filosofia no ensino fundamental. No último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 529 mil alunos tiraram nota 0 em redação. Quadro que se repete com alunos paulistas. 85% dos estudantes com mais de 17 anos de idade não têm conhecimento e raciocínio suficientes para escrever um texto. Nós queremos introduzir na grade curricular das escolas estaduais, na área do ensino fundamental, a disciplina de filosofia, que é uma disciplina importante que já existe no ensino médio, ela é obrigatória hoje pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós temos muitas redes de ensino já no Brasil e muitas escolas também particulares que já introduziram essa disciplina de filosofia. Ela é fundamental hoje para fazer o aluno pensar, para contribuir para o pleno exercício da cidadania. Uma notícia agora para os aposentados. Comissão de Transportes e Comunicações aprovou o projeto que concede desconto de 50% nas passagens de ônibus coletivos intermunicipais para maiores de 65 anos e para os aposentados. O projeto segue agora para a Comissão de Finanças e Orçamento. No início dos trabalhos da segunda sessão legislativa, os deputados que integram a comissão aprovaram por unanimidade o projeto de lei 641 de 2003, de autoria do deputado Salim Curiati, do PP. Atualmente, a legislação paulista garante que sejam reservados 2 assentos para pessoas com mais de 60 anos em cada um dos 2.670 ônibus intermunicipais que circulam em todo o estado. A única exigência é que se peça a reserva com 24 horas de antecedência. Se o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa for aprovado, todos os aposentados e pessoas com mais de 65 anos vão pagar metade do preço da passagem intermunicipal. O presidente da comissão, deputado Orlando Morando, do PSDB, ressaltou a importância do projeto, dentre outros. Um quórum aqui bastante alto, mostrando a importância que os deputados membros da comissão dão ao tema. É natural que São Paulo é um estado produtivo e importante, tanto a malha viária quanto a malha ferroviária, as nossas hidrovias, que por sinal foi reaberta na última semana, tem uma importância fundamental para o desenvolvimento econômico do estado, para o desenvolvimento social
e a Comissão de Transporte cumpre esse papel. Aprovamos aqui alguns projetos de leis, denominações, requerimentos, convites para ouvirmos representantes do governo do estado e um projeto que eu considero relevante, que dá o desconto para pessoas com mais de 65 anos e aposentados para o transporte intermunicipal urbano. Então, nós já temos benefícios hoje para transporte intermunicipal, que inclusive dá gratuidade para o aposentado, com um limite por ônibus no número de bancos. Neste caso, você vai dar o desconto para todas essas pessoas. O projeto foi aprovado aqui na Comissão de Transportes e o passo seguinte agora é a sua aprovação no plenário da Assembleia Legislativa, sendo apreciado pelos 94 deputados aqui da Casa. Então, é um projeto que eu considero bastante importante e vamos aí torcer para que ele possa avançar e no menor prazo possível ser aprovado em plenário. A comissão deve ouvir no dia 16 de fevereiro um representante responsável pela área de licitações da Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. E, na verdade, a gente quer poder tornar isso mais plural para que os prefeitos, os vereadores das cidades que serão atendidas por essa concessão possam tomar conhecimento do que se trata, a importância que ela terá, o que ela vai atender, número de usuários. Então a gente quer aqui debater um pouco mais sobre esse assunto, considerando a importância que ele tem para o transporte intermunicipal das cidades que serão atendidas. E agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em São Paulo, sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 31 graus. Em Campinas, calor forte e aumento de nuvens no fim do dia. Há previsão de chuva a qualquer hora. A máxima deve chegar aos 33 graus. São José dos Campos, sol e nebulosidade no período da tarde. Máxima de 34 graus. Sorocaba tem sol entre nuvens durante o dia e pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura alcança os 32 graus. Em Ribeirão Preto, tempo quente e aberto. Os termômetros devem marcar até 34 graus. A seguir, Planetário do Ibirapuera, uma programação que encanta adultos e crianças. Em instantes, a gente volta já. Ver bem de pertinho as estrelas, sem sair do chão. O passeio pelo céu acontece no Planetário do Ibirapuera, um programa que encanta crianças e adultos, e o melhor, de graça. Isabel aproveitou a folga no trabalho para levar os filhos ao planetário, que ficou fechado para reformas durante 3 anos. Acho que é a curiosidade de todos, saber como é o planeta, o que está acontecendo lá fora. E é muito lindo, muito incrível. Isabel espera que o passeio seja tão marcante para os filhos quanto foi para ela. Ficou assim, uma coisa que eu nunca esqueci, porque sempre mostra os planetas, fazia os desenhos, até tem um leão que eles explicam porque é a formação do leão, as 3 Marias que as mães sempre falam pra gente sobre essas estrelas, né? Na primeira vez que visitou o espaço, ela tinha 13 anos, igual a Kaique. Guardei umas partes bem importantes. Céu dividido em 88 partes, ou 88 constelações, e um pouquinho de cada coisa ainda. Você acha que depois você vai trazer seus filhos também? Vou, e junto com os meus primos. O planetário Professor Aristóteles Orsini é mais conhecido como Planetário do Ibirapuera e foi inaugurado em janeiro de 1957. Foram gastos R$ 1.400.000 para a recuperação das redes hidráulicas e elétricas e das 320 poltronas reclináveis. Mas a nova estrela da sala é o projetor alemão de 18 metros de diâmetro, 9.000 fibras óticas e 42 conjuntos de lentes. Observando as estrelas, a gente vê as constelações, a gente consegue também projetar linhas imaginárias e as pessoas que vêm aqui, elas conseguem ver o céu de verão, que elas poderiam ver em São Paulo se não tivesse poluição luminosa, se não tivesse nuvens, e reconhecer as estrelas, as constelações e também conhecer um pouco mais sobre os cometas, sobre os outros planetas do Sistema Solar também. Depois de 40 minutos de observação do céu, Lian e Fabrício saíram da sessão encantados. Foi bem legal a viagem do foguete. Eu gostei muito. Fiquei um pouquinho de medo. Mas meu irmão falou que não, é tudo mentira. Né, Gael? Você imaginava, assim, olhando para o céu, que tinha tanta coisa assim? Se tinha tanta coisa no céu? Tinha bastante. E aquela estrela nova, eu não lembro dela, mas eu achei ela bem legal. O
planetário fica dentro do Parque Ibirapuera. A visitação é de terça a domingo e são 4 sessões: 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Em comemoração à reabertura, durante todo este ano, a entrada é gratuita. Eu gostei das coisas que estava falando sobre a Grécia, as galáxias e os planetas mesmo, sobre estrelas. Legal, né? Vamos a mais previsão do tempo para esta quinta-feira em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, sol com aumento de nuvens no fim da manhã, possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima chega aos 31 graus. Em São José do Rio Preto faz calor, máxima prevista de 35 graus. Em Mogi das Cruzes, quinta-feira de sol e chuvas ocasionais. A temperatura deve chegar aos 30 graus. Em Piracicaba, dia com sol. Os termômetros devem bater os 35 graus. E no próximo bloco, Carnaval 2016, vamos conhecer um pouco do trabalho de uma das escolas da capital paulista. É daqui a pouquinho. O Jornal da Assembleia foi até o barracão de uma das escolas de samba da capital paulista, na zona sul de São Paulo, para conhecer um pouco do trabalho dos integrantes que se preparam para o desfile 2016, nos próximos dias, né? Acompanhe na reportagem de Maria Fernanda Pauli. Dom Quixote de la Mancha. O famoso cavaleiro espanhol do século XVI é o tema da escola de samba Imperador do Ipiranga. Esse ano a gente vai falar de Dom Quixote de la Mancha, né? Seus sonhos impossíveis, para tentar chegar no nosso sonho que a gente acha bem possível, que é ganhar o carnaval. Para contar a história desse personagem, que a fama atravessa séculos, 4 carros alegóricos vão desfilar pela avenida. A gente sai no carro de som com 6 intérpretes, mais 2 cavaquinhos, 2 violões, 10 pessoas no carro de som. O enredo traz a história para os dias de hoje de uma maneira lúdica. Eternamente apaixonado por você, imperador, na ponta da lança. O mal não alcança, sou Dom Quixote de la Mancha. O tema ainda contou com uma agradável coincidência. Neste ano é comemorado os 450 anos da morte de Miguel de Cervantes, autor da obra sobre Dom Quixote. A escola, que surgiu há 47 anos, com o objetivo de ajudar a comunidade, já está preparada para fazer bonito na avenida. Ela surgiu da vontade dos moradores de falar das enchentes que aconteciam no bairro, de todo esse processo de luta por melhor moradia. Então é uma escola que tem como principal característica a comunidade. E como o herói homenageado, os amantes do carnaval seguem na luta pelos seus sonhos. Subir e ser campeão. O mal não alcança, sou Dom Quixote de la Mancha. Legal, né? Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira em mais cidades do interior do estado, né? Em Franca, sol entre nuvens, máxima de 28 graus. Em Bauru, quinta-feira de tempo com sol e possibilidade de chuvas no fim do dia. A temperatura máxima chega aos 29 graus. Em Limeira, tempo bom e quente, máxima de 30 graus. Em Marília, a previsão do tempo para a quinta-feira é de tempo nublado e de calor, máxima de 30 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente volta amanhã. Até lá!